e é meu prazer estar aqui com vocês para falar um pouco a respeito da análise epistolar das cartas de Paulo. A gente vai focar hoje nas cartas paulinas mesmo, como o Reverendo me pediu. O que eu tenho dito sempre a respeito da experiência de estudar fora é que é muito mais fácil conseguir ir para fora do que parece. Existem muitas bolsas disponíveis ao redor do mundo, principalmente para países em desenvolvimento, como é o caso do nosso, né? Então não é difícil conseguir. O que a gente tem que fazer é correr atrás, é bater nas portas, né? Mandar muito e-mail e passar óleo de peroba na cara e realmente bater nas portas. É isso que tem que fazer. E a gente fica assustado com a receptividade. Nós que muitas vezes aprendemos a pensar que as pessoas fora do Brasil são muito distantes, nós às vezes nos assustamos com a receptividade que nós temos. Para dar um exemplo, eu estava aqui no Jumper fazendo meu mestrado em Antigo Testamento e num módulo com o Reverendo João Alves sobre João Calvino, eu resolvi escrever sobre união mística em Calvino. E tinha um livro que era exatamente o livro que eu precisava ter nas minhas mãos, em inglês. Eu não tinha nem tempo para importar e muito menos dinheiro. Aí então eu mandei um e-mail para o autor do livro, falando: olha, meu nome é João Paulo, eu sou aqui do Brasil, estou estudando, estou fazendo mestrado em Antigo Testamento, estou estudando esse assunto do seu livro, União Mística em João Calvino. Eu queria saber se o senhor poderia me providenciar algum jeito de eu ter um acesso mais fácil ao teu livro. 2 dias depois, ou um dia depois, aquele padre franciscano que escreve em João Calvino me responde mandando metade do livro dele. A metade que era a respeito de João Calvino, ele mandou para mim de graça em PDF. A segunda metade, que era em Bernardo de Claraval, ele não mandou. Mas me mandou a metade do livro. Ou seja, as pessoas de fora do país, muitas delas são extremamente acessíveis também, como nós temos pessoas acessíveis aqui, pessoas não acessíveis aqui. Também fora nós temos pessoas muito acessíveis e pessoas não acessíveis. Um segundo exemplo, no dia que eu cheguei lá no Kelvin, o professor Carlos Bosman, que foi missionário aqui no Brasil durante muito tempo, ele me recebeu, eu e a minha família, eu, minha esposa e 2 crianças, 2 filhos. Ele nos recebeu, nos deixou na casa dele durante um tempo. Aí nós íamos passar a noite lá, mas ele nos levou para a casa do Heber Júnior, que estava fazendo o doutorado dele, e falou que depois de um tempo nos pegaria. Ele, ok, nos deixou lá na casa do Heber Júnior. Depois de 3 horas ele voltou para nos pegar. Tudo bem, deve ter sido para a gente ver o Heber Júnior. Depois, na semana seguinte, alguém comentou comigo: você sabe o que o professor Bosman foi fazer aquele dia que ele te deixou na casa do Heber Júnior? Eu falei: o quê? Montar o beliche das tuas crianças. Lá na tua casa, ele estava lá montando o beliche das tuas crianças. Ou seja, existem irmãos nossos, pessoas crentes e extremamente acessíveis, que têm interesse de que nós estudemos fora. Então, 2 exemplos só para mostrar que assim, é possível. Quem tem esse interesse, é um interesse justo e bom de se ter, deve procurar, bater nas portas, mandar e-mail e tentar de todas as formas, porque existem muitas possibilidades de estudar fora, né? Então é esse um breve introdução, né? Quais são as 2 maiores vantagens de, apenas para terminar isso? Eu não creio que a gente tenha muita defasagem em matéria de professores. Não falo de mim mesmo, mas alguns dos professores com quem eu trabalho lá no Jumper, aqueles que têm doutorado, etc. e tal, e alguns até que não têm, como o caso do Reverendo João Alves, o Tarcísio, eles não deixam nada a
tempo e biblioteca. E isso faz diferença. Isso faz uma grande diferença. Então, uma das possibilidades é você entrar em alguma instituição, por exemplo, do Brasil, e aí, então, com a ajuda dessa instituição, ir para fora. Hoje o Jumper, por exemplo, tem convênio com o Seminário Reformado, lá de Jackson, tem convênio com a Universidade de Stellenbosch, na África do Sul, acabou de firmar um convênio com o Yale, dos estudos de Jonathan Edwards. Então, quer dizer, se você tem interesse em estudar, você pode ir ao Jumper. Esses professores de fora também vêm várias vezes por ano ao Jumper, e existe a possibilidade de repente, por meio do Jumper, conseguir também ir para algum desses lugares. Então, são muitas as possibilidades. A questão é acreditar que é possível e tentar. Mas o nosso assunto hoje são as cartas de Paulo. Esse assunto é um assunto que me motiva extremamente muito. Eu sou fã de Paulo, não tem jeito, eu gosto demais de Paulo. Eu me identifico mais com Pedro, mas eu sou fã de Paulo. Até Pedro era, né? Pedro fala que lia as cartas de Paulo. Existem algumas coisas meio complicadas de entender, que os ignorantes instáveis deturpam para a sua própria condenação, mas o fato é que Pedro reconhece que era difícil de entender algumas coisas no apóstolo Paulo. Então eu estou aí meio junto com Pedro. Eu me assemelho mais a ele e admiro o apóstolo Paulo. Mas antes da gente entrar no nosso assunto, vamos orar ao nosso Deus que teve a bênção. Pai Santíssimo, não há outro Deus além de Ti. Tu és o Senhor e Tu és o nosso Deus. E nós te rogamos, ó Pai Santíssimo, que o Senhor nos dê uma noite agradável, uma noite de aprofundamento do nosso conhecimento, que o Senhor nos dirija, que o Senhor abra o nosso coração e a nossa mente, a fim de recebermos ferramentas para estudarmos melhor a Tua Palavra, a fim de afiarmos mais as ferramentas que já temos, ou de simplesmente, ó Deus, solidificarmos o conhecimento que já temos, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe neste sentido, que o Senhor nos faça, ó Deus, não desperdiçar o nosso tempo aqui, mas realmente aproveitá-lo para a Tua glória, para que nos tornemos melhores intérpretes e leitores da Tua Palavra, e para que, ó Deus, nos tornemos melhores pregadores e aplicadores da Tua Palavra, ó Deus. Que o Senhor nos dirija e nos use nesse sentido para a Tua própria glória. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Cartas devem ser lidas como cartas. Talvez não exista um título mais simples e mais redundante do que esse, né? Não tem nenhuma novidade nisso. Cartas devem ser lidas como cartas. Ok, qual é a novidade então nisso? A novidade é que hoje, na Academia Teológica do Novo Testamento, muitas vezes as cartas não são lidas como cartas. Eu diria também que muitas vezes o cristão da igreja, quando ele pega a sua Bíblia nas mãos para ouvir a voz de Deus, ele não lê as cartas como cartas. E nós às vezes também não fazemos. Como é que a gente prova isso? Por exemplo, imagine você que a sua esposa te escreve uma carta. Você vai viajar para dar uma palestra em algum lugar, e a sua esposa então te escreve uma carta eletrônica, certo? Um e-mail. E aí então você decide que naquela hora que você recebeu essa carta, depois de 5, 6, 10 dias longe da sua esposa, uma saudade enorme, doido para receber as notícias a respeito do que está acontecendo lá com ela, com seus filhos, você decide que você vai pegar, mas você só vai ler os 3 parágrafos do meio da carta. O começo e o final você não vai ler, você vai deixar para outra hora. Qual é o resultado dessa abordagem na leitura desse e-mail? O que você vai aproveitar da leitura desse e-mail, lendo dessa forma? Nada. Ou muito pouco. Por quê? Porque e-mail ou carta é um gênero literário feito para ser lido numa só sentada. Faz parte do gênero literário. O gênero literário no qual os Lusíadas, aquela grande obra de Camões, foi escrito, aquele gênero literário, não tente ler de uma vez só. Você não vai conseguir, o resultado não vai ser bom.
Entretanto, o gênero literário epistolar, ou o gênero literário carta, tem que ser lido de uma vez só. A carta é feita para ser lida numa sentada, sob pena de você não entendê-la. E como é que normalmente os cristãos, e às vezes até nós mesmos, lemos as cartas? 3 capítulos. Hoje eu vou ler 5 capítulos da carta de Paulo aos Romanos. Qual é a utilidade disso? Claro, tem alguma utilidade, afinal aquilo é palavra de Deus, mas você certamente não aproveita tudo o que você deveria aproveitar ao ler aquela carta, porque cartas são feitas para serem lidas por inteiro, a não ser que você não queira entender qual é a mensagem. Afinal, quem escreve uma carta, escreve porque está distante de alguém, mas quer transmitir uma mensagem. Normalmente é assim. As cartas têm um grande objetivo e outros objetivos adjacentes, é verdade. Mas a carta normalmente tem um grande objetivo. Você quer se fazer presente mesmo estando ausente. E normalmente a sua presença visa resolver um problema. Senão você não manda carta. Senão você espera para estar presente com a pessoa. Um problema surge e você então decide resolver esse problema mesmo estando distante. Esse problema pode ser saudade. Ok? É um problema. Pode ser simplesmente saudade. Você decide então resolver esse problema e se fazer presente por meio da carta a fim de resolver esse problema. É assim que funcionam as cartas e é sobre isso então que nós falaremos hoje. Cada cultura tem a sua maneira peculiar de escrever cartas. Por exemplo, hoje no nosso país, como é que a gente escreve carta? São Paulo, vírgula, 26 de abril de 2012, ponto final. Caro, sei lá quem, saudações, ou não, saudações a gente não usa muito mais não, mas caro X, nome da pessoa, venho por meio desta, e aí então vem o corpo da carta, ok? Eu falei então do cabeçalho, o corpo da carta, e aí então como que normalmente se conclui uma carta no Brasil? Atenciosamente, vírgula, e por último o nome do destinatário. É assim que se faz carta no nosso país. E e-mail tem a sua forma peculiar também, a sua linguagem peculiar, a sua forma peculiar. Mas em linhas gerais é assim que se escreve carta. E essa é uma maneira brasileira de escrever cartas. Se você for para outra cultura, provavelmente teremos uma outra maneira de escrever carta. Reverendo Kim, existe uma maneira específica de escrever carta coreana? Com o que ela começa? O que vem em primeiro lugar? Em primeiro lugar, ele pergunta: Senhor, e nós cumprimento anewashika. Como assim? Pergunta sobre sua vida e tem que passo ou não? Então, tem uma pergunta sobre a pessoa e uma saudação. Sim. Onde que vem a data? E data, geralmente, coreano não coloca data. Não coloca data. Onde vem o nome do remetente? Remetente também, geralmente, não coloca mais. Aí, se mandar para Guilherme, aí, sobrenome coloca aí tal, né? E sua profissão. Ótimo, sobrenome e profissão. Vejam as grandes diferenças que tem entre a carta coreana e a carta em português. E é assim, daqui a alguns anos, o nosso jeito de escrever carta vai ter mudado, porque é cultural. Então, depende de quanto tempo aquela cultura durar, ou aquela cultura naquele quesito escrita de cartas durar. Por exemplo, as cartas paulinas foram escritas no clássico modelo grego, que durou do 3º século antes de Cristo até o 3º século depois de Cristo. Nesse tempo, nesses 7 séculos aí, 3º antes até o 3º depois, existiu uma maneira peculiar de escrever cartas, diferente de como se escrevia antes, diferente de como se escrevia depois e diferente de outras culturas. Era a maneira das cartas gregas. Paulo escreveu
como um filho de sua época e de sua cultura. Ele usou exatamente as maneiras da carta grega, as regras, as formas e fórmulas da carta grega. Existe uma discussão se as cartas do Novo Testamento são cartas ou epístolas. Isso daí foi um estudioso chamado Deisman, que propôs que as epístolas eram mais literárias e compostas para serem públicas, e as cartas eram documentos mais particulares, compostos apenas para uma pessoa e com uma qualidade literária baixa. Esse Adolf Deisman, se não me engano é Adolf o primeiro nome, propôs que as cartas da Bíblia eram cartas e não epístolas, por causa do que ele achava que fosse uma baixíssima qualidade literária. Isso hoje em dia tem sido discutido e basicamente já não existe mais essa distinção. Nos estudos do Novo Testamento é difícil achar alguém que faça essa distinção entre cartas e epístolas. E por outro lado, você tem as cartas bíblicas como cartas que foram sim escritas para publicação, e muitas delas com qualidade estilística extremamente rebuscada, uma qualidade literária muito boa. Então essa distinção é prejudicada, não deve ser usada. Uma outra discussão que existe a respeito das cartas é se elas são escritos descritivos ou prescritivos. E aqui é uma distinção importante dentro da hermenêutica. Um escrito pode ser descritivo, uma narração de uma história, por exemplo, o livro de Atos, os evangelhos são descritivos. Ou você pode ter escritos prescritivos, ou seja, aqueles que prescrevem o que você deve crer e o que você deve fazer. Os descritivos prescreveriam mais o que você deve crer. Os descritivos prescrevem mais, falam mais a respeito do que você deve crer. Os prescritivos são regras de fé e prática. É aquilo que você deve crer e é aquilo que você deve fazer. Você tem vários imperativos e as cartas se encontram nesse ponto. Usando essa distinção, elas são escritos mais prescritivos do que descritivos. E portanto, quando você interpreta uma carta, uma das coisas que você quer prestar atenção é nos imperativos, porque é em redor dos imperativos ou nos imperativos que você vai achar os pontos centrais da carta. Como aquele autor distante quer resolver aquele problema que está acontecendo naquela comunidade, ou naquela igreja, ou com aquela pessoa, ele vai expressar isso por meio de imperativos. Imperativos que estarão embasados em argumentação. Tá? Então, falando aí sobre uma estrutura, é isso que nós temos. Um outro problema da hermenêutica de cartas é essa questão: quão socialmente condicionadas são as cartas do Novo Testamento? Ou seja, quando Paulo diz, e Pedro também, saúdem uns aos outros com um beijo santo. Quão socialmente condicionada é essa ordem? Ou seja, isso tem a ver com a época, é porque na época eles se beijavam para demonstrar carinho, ou isso é uma ordem que deve ser tomada como literal para todas as épocas? É uma discussão importante. Sabe por quê? Quem é que define o que é socialmente condicionado e o que é eterno? Por exemplo, eu posso dizer, não, o ósculo santo é uma questão socialmente condicionada. Uma outra pessoa pode dizer, a condenação ao homossexualismo é uma questão socialmente condicionada. E qual é a fonte de autoridade que define o que é e o que não é socialmente condicionado? É um problema sério. É um problema muito sério. Portanto, o estudo das cartas ainda precisa desse desenvolvimento. É necessário que se crie uma instância a qual possa se recorrer nessas dúvidas. Por exemplo, cortar cabelo. A mulher deve, pode ou não cortar o cabelo. Mulher pode, deve ou não falar no culto. Isso é ou não socialmente condicionado?
São discussões extremamente importantes e que estão também dentro desse assunto da introdução das cartas, ou da interpretação das cartas bíblicas. Mas vamos voltar para no meio desse monte de problemáticas, hoje o nosso objetivo é focar numa pequena parcela de toda essa questão hermenêutica que eu levantei, ou seja, a questão literária das cartas. Cartas devem ser lidas como cartas. O que isso significa no primeiro século, época que as cartas da Bíblia foram escritas? Bem, a forma das cartas gregas, do terceiro século antes de Cristo até o terceiro século depois de Cristo, era essa aí. Você tem as cartas gregas divididas em 3 partes. Primeira parte, abertura epistolar. Veja, se nós começamos a nossa carta com data, fórmula do remetente, fórmula do destinatário. A gente coloca data, né? Local, data e fórmula do destinatário. Caro, e aí o nome do destinatário. Não é assim? Lá na época de Paulo era totalmente diferente. No nosso caso, o nome do remetente vem só no final. Na época de Paulo, o primeiro elemento das cartas é o quê? O nome do remetente. Faz parte da fórmula de escrita do terceiro até o terceiro depois de Cristo. Do terceiro antes até o terceiro depois. Então a abertura epistolar é composta de fórmula do remetente, fórmula do destinatário, Paulo, aos amados santos irmãos que estão em Corinto, por exemplo, saudação, graça e paz, que na época dos gregos era simplesmente saudações, uma palavra grega. A gente até encontra em Atos 15, na carta que o concílio da igreja mandou para as igrejas gentias, você tem você tem a carta, Lucas colocou a carta mesmo, literalmente ali, e aí você tem a Riden, a saudação grega clássica, que Paulo depois mudou, como a gente vai ver. E depois você tem uma ação de graças aos deuses. Eu estou falando das cartas gregas, do terceiro século antes de Cristo até o terceiro século depois. Isso é curioso, porque quando você pega a sua Bíblia e lê a ação de graças da carta paulina, aquilo ali parece ser algo inventado por Paulo, mas não é. Paulo é um filho de sua época nesse sentido. Ele simplesmente está escrevendo uma seção que as cartas gregas normalmente têm, com a diferença, é lógico, que ele escreve ao Deus verdadeiro. E algumas cartas que a gente vai ver aqui fazem a mesma ação de graças, mas a deuses falsos. Depois a carta tem um corpo, e aí, apesar de ser só uma palavrinha, né, para falar do corpo, é evidente que essa é a parte mais importante do estudo das cartas, é o corpo da carta. E ele é composto por várias fórmulas, mas não dá para dissecá-las tão bem quanto a gente faz com as outras partes, exatamente por ser a maior seção. E depois você tem as cartas paulinas com a conclusão epistolar. Na conclusão epistolar você tem normalmente saudações e você tem ordens finais. Então a gente vai dar uma olhada em cada uma dessas sessões. Uma das coisas interessantes é que Paulo faz a mesma forma de carta, mas ele desenvolve mais a ação de graças, ao ponto de nós podermos considerar a ação de graças paulina como uma quarta seção das cartas. Ele desenvolve tanto essa seção, normalmente nas cartas gregas são apenas poucas linhas. Paulo gasta um bom espaço de tempo e tinta para fazer a sua ação de graças. Então a gente pode dizer que as cartas de Paulo, do ponto de vista literário e epistolar, elas são compostas, todas elas, de 4 sessões. Todas elas não, porque tem algumas exceções, mas vamos deixar isso de lado por enquanto. Abertura, e na abertura você tem destinatário, remetente, destinatário e saudações. Ação de graças, corpo e conclusão epistolar, que tem 6, pode ter até 6 partes. Uma coisa que os estudiosos dessa área de pesquisa dizem, e com razão, é que tanto a ação de graças quanto a conclusão epistolar voltam ao tema principal da carta. E também a abertura epistolar, aqueles poucos versículos nos quais parece que Paulo simplesmente se apresenta
também antecipam o conteúdo da carta. Ok? A gente vai falar sobre esse primeiro ponto com mais detalhe numa segunda hora. Olha aí um exemplo de carta grega. Essa carta, o primeiro exemplo, está lá no papiro de Cairo. É uma carta do 3º século antes de Cristo. Olha só. Tobias, remetente, para Apolônio, destinatário, saudações, fórmula de saudação. Se você está bem e tudo que lhe diz respeito está acontecendo de acordo com a sua vontade, que os deuses sejam muito agradecidos. Nós também estamos bem, sempre nos lembrando de você como devemos. Olha só, uma carta do 3º século antes de Cristo, encontrada num lixão que foi descoberto lá no comecinho do século XX. Descobriram um grande lixão no Egito que tinha muitas cartas gregas do 1º século, um lixão do 1º século. E aí então você tem muitas cartas gregas, muitos papiros com documentos importantíssimos. Esses documentos já faz anos e mais anos que eles estão sendo publicados aos poucos. Essa carta é um desses documentos, esse começo de carta. Ele não está a carta inteira, mas só o comecinho. Um outro exemplo, essa já é do 2º século depois de Cristo. Apion, fórmula do remetente, para o seu pai e senhor Epímacos, fórmula do destinatário, muitas saudações, fórmula de saudação. Antes de tudo mais, eu oro para que você esteja bem e próspero em contínua saúde, juntamente com minha irmã e sua filha e meu irmão. Dou graças ao Deus Sarapis, porque quando eu estava em perigos no mar, ele me livrou imediatamente. Olha só que interessante! Não parece uma carta paulina? É igual uma carta paulina. Remetente, destinatário, saudações, ação de graças. Note então, repito, Paulo não inventou um jeito novo de escrever carta. Ele simplesmente usou o jeito da sua época, da sua cultura. Ele se comunicou como as pessoas de sua época se comunicavam. Repito, sempre que é ação de graças, ele agradece ao único Deus que merece gratidão, ao único Deus que existe. E esses outros exemplos são de pessoas pagãs que adoravam os seus deuses e criam nesses deuses e agradeciam, portanto, a esses falsos deuses, por assim dizer. Abram lá, por favor, em Atos 23, de 25 a 30. Atos 23, de 25 a 30. Alguém leia para mim, por favor. Tenho escrito uma carta, tendo a forma esta, Cláudio Messias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Homem este tem sido preso por judeus, estando com o Senhor por eles, chegando eu com a tropa, resgatei-o, tendo descoberto, e Romano é querido, pois ser melhor o motivo pelo qual usavam a mim. Eu o trouxe para o Sinédrio, o qual eu confei sendo acusado acerca de questões da lei, mas digo de novo. Vai para o finalzinho agora. O verso 30. Tendo acusações, tendo sido informado, a mim encontrou contra o homem, tanto por existir imediatamente, enviei-o a ti, ordenando também aos acusadores para dizerem coisas contra ele perante ti. Ok, o 31 tem alguma coisa ainda? Portanto, estudados, conforme ordenado, eles tomando a Paulo, inclusive. Ok, ela simplesmente termina assim. Ok, então notem, você tem destinatário, mesma coisa, remetente, destinatário, saudações e o corpo da carta. E essa, curiosamente, Lucas não quis preservar para a gente o finalzinho, mas o normal era ela terminar também com saudações. Tem aí? Não tem, né? Na de Atos 15 tem. Atos 15 tem uma dessas cartas, deixa eu emprestar essa Bíblia que está aqui. Atos capítulo 15, a carta que surge como resultado do concílio de Jerusalém. Olhem só o verso. Deixa eu
23. No meio do versículo começa a carta. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, fórmula do remetente. Quem está enviando essa carta são os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, que aliás é maravilhoso. Os apóstolos estão se apresentando aos gentios como irmãos. E aí então vem a saudação. Aliás, fórmula do remetente, do destinatário. Aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia. E aí então fórmula de saudação, saudações. E aí então o conteúdo da carta. Se você der uma olhada lá no verso 29, a última palavra, você vai encontrar saúde, que era a maneira clássica como os gregos terminavam as suas cartas. Ok? Saúde era a maneira de saudação. Então notem, Paulo e os demais escritores bíblicos escrevem de acordo com a sua época. Vamos olhar então cada seção das cartas paulinas com um pouquinho mais de detalhe. A abertura epistolar eu vou passar mais rápido porque a gente vai voltar nela. Então a gente vai dar uma olhada na ação de graças, que Paulo às vezes, ao invés de ação de graças, faz uma eulogia, uma palavra de louvor ao nome de Deus. É o que acontece, por exemplo, em Efésios. Ele não faz ação de graças, mas sim uma palavra de louvor. Bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por aí vai. Corpo da carta, conclusão epistolar, que pode conter uma dessas partes. Ação de graças, as únicas cartas que não contém são 2 aos Coríntios, Gálatas e Efésios. Sendo que Efésios contém uma bênção, uma eulogia, 2 Coríntios também, e Gálatas não contém nada. Paulo simplesmente exclui qualquer tipo de louvor a Deus ou de gratidão a Deus pela vida dos Gálatas. Alguém chuta por quê? Por causa do problema que estava tendo lá, né? Por causa do problema. Paulo está tão bravo com a situação da igreja da Galácia, ou das igrejas da Galácia, que quando era de se esperar que ele escrevesse: eu dou graças ao meu Deus e Pai por tudo que recordo de vós, ele simplesmente começa direto: admira que estejais passando tão depressa do verdadeiro evangelho, de um outro evangelho, o qual não é um allos, mas é um héteros evangelho, um evangelho que não é evangelho, foi pervertido, e portanto que seja amaldiçoado quem está pervertendo o evangelho. É assim que ele começa. E por que então que ele abre mão da ação de graças? A razão é pastoral. É porque ele não tem motivo de gratidão por eles nesse exato momento. E ele quer deixar isso claro. Ele deixa isso claro, melhor dizendo. Mas nas cartas que têm ação de graças, ou seja, as demais 10 cartas de Paulo, a ação de graças pode ter uma dessas 5 partes, ok? Um verbo de gratidão, normalmente o verbo é o haristel, dou graças. Depois disso, a maneira como Paulo agradece, e aí normalmente você vai ter particípios no grego ou gerúndios no português. Você tem lembrando, fazendo menção nas minhas orações. Paulo especifica como ele dá graças. Ele diz: eu dou graças, e ele especifica como. Normalmente Paulo inclui o motivo dessa gratidão: por tudo que recorda de vós. E aí o verbo lembrar é muito comum, é muitas vezes usado. Paulo normalmente agradece a Deus por algum motivo específico. No caso dos Colossenses, por exemplo, pela operosidade da vossa fé, pela abnegação do vosso amor e pela firmeza da vossa esperança no Senhor Jesus Cristo. E aí depois disso, o que vem? Explicação do motivo. No caso dos Colossenses, ele continua: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, e etc e tal. Ou seja, a forma de escrever, a ação de graças também é uma forma pré-fabricada, por assim dizer. Tudo que Paulo vai fazer é seguir esse passo a passo, e ele faz isso naturalmente, porque ele é filho dessa cultura. Nós, ao ler a carta, como nós não somos filhos dessa cultura, nós precisamos ter isso em mente, que nós estamos em busca disso quando nós lemos a seção de ação de graças das cartas paulinas.
E normalmente Paulo também inclui um relatório de oração. E faço menção de vós em todas as minhas orações, para que Deus vos conceda, e aí ele diz o que ele quer que Deus faça entre aquela igreja. Note então, quando você for fazer uma exegese, interpretar essa seção das cartas paulinas e até de outras cartas do Novo Testamento, você tem que ter isso em mente. Verbo de gratidão, a maneira como Paulo agradece, o motivo da gratidão, a explicação do motivo e o relatório da oração. Nem todos esses itens aparecem em todas as ações de graças, ok? Às vezes Paulo abre mão de um ou de outro desses itens, mas normalmente é isso aí que nós encontramos nas ações de graças. E quais são os objetivos da ação de graças? Por que Paulo inclui esta seção nas suas cartas? Como ele, como pastor, como apóstolo, como servo de Deus, como ele usa essa seção? Bem, em primeiro lugar, a ação de graças tem uma função pastoral. Ela visa restabelecer os laços que estão frios. E por que estão frios? Pela distância, certo? Às vezes também por algum problema, como no caso dos Gálatas, ou como no caso dos Coríntios, que estavam questionando o ministério do apóstolo Paulo. Às vezes eles estão frios por problemas, mas normalmente é por causa da distância, tá? Então, o que acontece? Imaginem os irmãos que o pastor Kim, que vocês todos amam e respeitam, e tem como um líder espiritual na vida de vocês, imaginem que ele se afaste e fique 15 anos longe. E aí de repente o pastor Kim volta e a primeira palavra que ele fala para vocês é uma reprimenda, é uma bronca. O que vocês vão achar? Opa, espera lá, fica 15 anos longe, aí chega dando bronca? Não entendi. Agora imaginem que o pastor Kim faça o seguinte: poxa irmão, eu estava com uma saudade enorme de você, e eu quero que você saiba o seguinte: eu louvo a Deus pela tua vida, eu dou graças a Deus por tudo que você tem produzido, por tudo que você tem sido, pela bênção que você tem sido. Mas querido, eu quero te falar uma coisa que não está boa. Como é que é dessa vez? Está mais apto para ouvir agora? Sim, é isso que Paulo faz. Quando Paulo, em primeiro lugar, antes de entrar no assunto da carta, louva a Deus pela vida daquelas pessoas, ele está estabelecendo um laço, um vínculo de amor cristão que possibilita a ele exortá-los. Isso tem uma sabedoria escondida aqui, fundamental para nós pastores, ou futuros pastores. Antes de dar a cajadada, faz carinho na ovelha primeiro. Se a situação for muito grave, Paulo abre mão do carinho, ok? No caso dos Gálatas. Ali a situação era muito grave, então ele já vem com a cajadada logo de cara. Mas normalmente ele primeiro estabelece um vínculo de amor fraterno, um vínculo pastor-ovelha, antes de partir para a exortação. Segunda função, é uma função exortativa. Como é o nome do seu mesmo irmão? Guilherme. Imaginem os irmãos que eu diga assim: Guilherme, nesse pouco tempo de contato com você, eu percebi que você é uma pessoa extremamente dedicada às coisas de Deus e alguém com quem todos aqui no seminário realmente podem contar. Isso é visível, até nesse pouco tempo. O que eu acabo de fazer? Eu acabo de colocar uma responsabilidade em cima do Guilherme de que ele continue agindo assim. E Paulo faz isso. Quando eu digo, meus irmãos, eu louvo a Deus pela operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor, a firmeza da vossa esperança, e eu oro para que vocês superabundem cada vez mais nessas coisas, acabei de colocar uma responsabilidade enorme sobre vocês. Ou você chega para um aluno e fala assim: olha meu irmão, eu louvo a Deus porque você é um dos melhores alunos da classe, é impressionante como você se dedica, olha que Deus te conserva assim. O que acabou de acontecer? Ele acabou de receber uma responsabilidade enorme nas mãos, de manter o nível. É isso que Paulo faz. Essa é a
função exortativa da ação de graças. E finalmente a ação de graças tem uma função antecipatória. Ela antecipa parte do conteúdo principal da carta. O conteúdo que vai ser desenvolvido no corpo da carta, você já consegue encontrar em semente nas ações de graças. Mas nem só de ação de graças é feita a carta paulina. A carta paulina também tem corpo, como nós já dissemos. Evidentemente, a parte mais importante da carta é o corpo. É a maior e principal seção da carta. É onde os assuntos que foram antecipados lá na abertura e na ação de graças são desenvolvidos. Também no corpo existem algumas fórmulas que eram usadas por qualquer pessoa que escrevia a carta no primeiro século. Por exemplo, exórticos. É a fórmula Paracaléu. Tem um livro escrito só sobre isso. Fórmula Paracaléu. Tem um livro chamado Paracalô, de um estudioso chamado, eu não vou me aventurar a dizer o nome dele, Geraldo, alguma coisa assim. E tem outros também. Tem um do Peter O'Brien sobre... mas a do Peter O'Brien é sobre as ações de graças. A fórmula Paracalô, ela tem uma maneira própria de ser construída. Ela contém, em primeiro lugar, a palavra grega Paracaléu, e em segundo lugar, o conteúdo dessa exortação. Ok? E normalmente com as mesmas formas gregas. Outra fórmula comum é a fórmula que em inglês é chamada de disclosure formula. Fórmula de abertura, alguma coisa assim. Vocês já viram várias vezes nas cartas de Paulo ele começar dizendo assim: irmãos, eu quero que saibais, ou principalmente essa, eu não quero que ignoreis, irmãos. Isso é uma fórmula que era usada no primeiro século, aliás no terceiro, antes até o terceiro depois. E normalmente quando essa fórmula é usada, o escritor está chamando a atenção do leitor para algo que ele quer que o leitor dê atenção especial. Então essa é a fórmula de abertura. Está chamando a atenção para algo especial que vai ser dito. E note, isso é uma fórmula epistolar, uma fórmula de escrita. Por que eu friso isso? Eu friso isso porque hoje, no campo de estudos do Novo Testamento, é mais comum ler as cartas de Paulo e outras do ponto de vista retórico do que do ponto de vista epistolar. É muito mais aplicada a retórica, especialmente sócio-retórico, esse tipo de exegese. Tem sido muito mais aplicado e desenvolvido esse estilo de leitura do que a leitura epistolar. Mas espera lá. É verdade, as cartas de Paulo foram escritas para serem lidas audivelmente nas suas igrejas. Então, de fato, Paulo provavelmente usou retórica. Mas elas continuam sendo cartas. A gente não pode esquecer disso. Então, elas devem ser analisadas, em primeiro lugar, como cartas. Em segundo lugar, como discursos. E aí, então, você aplica os cânones da retórica, do estudo da retórica, nas cartas. Mas, em primeiro lugar, olhar para elas como elas de fato são. Outra fórmula que Paulo usa é uma fórmula que a tradução é quanto a, que é o peridé. Paulo usa demais essa fórmula na primeira carta aos Coríntios. A primeira carta aos Coríntios é dividida bem no meio, a gente vai ver isso. A primeira metade é uma resposta de Paulo aos relatórios que ele ouviu dos irmãos da casa de Cloe e de outras pessoas. Então ele escreve falando sobre aquelas situações que ele ouviu a respeito dele. A segunda metade da carta, entretanto, é uma resposta de Paulo a uma carta que ele recebeu dos Coríntios. Abre lá, por favor, 1 Coríntios 7:1. Alguém lê? Primeira aos Coríntios 7:1. Agora vou tratar os assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Olha que interessante. A gente, às vezes, por considerar os escritos bíblicos espirituais, e nisso a gente está certo, a gente ignora que eles têm uma dimensão real, humana, que aconteceu no tempo e no espaço. Eles não caíram do céu.
são inspirados, inerrantes, infalíveis, mas o processo de composição desses documentos, Deus usou homens, inspirados é verdade, mas homens. Então, por exemplo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele fala assim: já em carta vos adverti, quer dizer que teve uma carta de Paulo aos Coríntios que antecedeu a nossa primeira aos Coríntios. No capítulo 7, verso 1, ele diz assim: quanto ao que vocês me escreveram, então olhem só, para que a nossa primeira aos Coríntios existisse, houve primeiro Paulo num relacionamento de mais de 2 anos com os Coríntios, depois uma carta de Paulo aos Coríntios, depois uma carta dos Coríntios a Paulo, depois Paulo enviando Timóteo para ver qual é a situação da igreja. Ou seja, acontecem várias coisas que antecedem a nossa carta, e a gente precisa ser consciente dessas coisas, senão a gente não vai entender o contexto histórico, a gente não vai pegar o que os estudiosos gostam de chamar de 611 da carta. Então, Paulo vai usar várias vezes em 1 Coríntios a fórmula quanto a, no 8.1, no 11.2, no 12.1, sempre que ele usa em 1 Coríntios, ele está se remetendo à carta que os Coríntios escreveram. Ou seja, os Coríntios escreveram uma carta com várias perguntas para Paulo. Paulo, e sobre isso, isso e isso? Apóstolo Paulo, e essa questão? Apóstolo Paulo, deve casar ou não deve casar? Solteira, deve casar ou não deve casar? Quem é casado, deve continuar casado ou pode separar? E a coleta que a gente tem que enviar? E quanto à ceia do Senhor? Eles fizeram várias perguntas e Paulo responde essas perguntas. Uma outra fórmula comum das cartas paulinas também é essa parousia apostólica. É quando o apóstolo, de maneira especial, se faz presente por meio da carta. É quando ele fala assim, ou que ele está enviando um emissário oficial da parte dele, ou que ele em breve vai se fazer presente ali naquela igreja. Nesses casos, isso tem sido chamado nos estudos do Novo Testamento de parousia apostólica. É a chegada, a vinda do apóstolo. O apóstolo prepara aquele povo para que ele então chegue, para que ele venha. Isso acrescenta bastante autoridade na carta. Finalmente, existe também a conclusão epistolar. A conclusão epistolar é composta de uma ou mais dessas fórmulas. Bênção de paz. Em 6 cartas paulinas, se não me engano, ele cita paz na hora da conclusão epistolar, o que é interessante, porque ele começa com graça e paz e termina várias cartas com paz e graça, como que fazendo um colchetes, ou a palavra técnica, uma inclusio, que abrange, que abraça o conteúdo da sua carta. A gente vai falar mais sobre graça e paz daqui a pouco. Depois ele coloca ordens finais, e às vezes quando você pega essas ordens finais e tenta pregar nelas, é difícil, porque parece que falta um elemento de conexão. Parece, para usar uma linguagem bem popular, que não dá liga. São várias instruções. O que eu sempre penso quando eu olho essa sessão é numa mãe cujos filhos vão para o acampamento no final de semana. Então ela passa aquela semana dando instrução aos filhos. Aí, durante a semana, com um tempo, então ela desenvolve, ela desce a detalhes, etc. Mas no dia de sair, dentro do carro, o que ela faz? Ela simplesmente vira uma metralhadora de ordens, certo? Ó, quanto a isso, isso, quanto a isso, isso, quanto a isso, isso, faça isso, faça isso, faça isso, não faça aquilo. E qual é o elemento que dá concatenação a essas ordens dadas por último? Aquela semana passada. Se você voltar para a semana passada, você vai ver que aquelas ordens aparentemente desconexas, elas têm uma conexão, elas têm uma lógica, igualzinho em Paulo. Aquelas ordens aparentemente desconexas da conclusão, elas têm como elemento de concatenação o corpo da carta. Se você voltar para o corpo, você vai ver a relação, a inter-relação entre aquelas aparentemente desconexas ordens que ele dá ali na conclusão epistolar. A conclusão também muitas vezes tem saudações. Quando Paulo manda um abraço para sei lá quem, fala que quem está junto com ele está mandando um abraço para outra pessoa de lá. Essa parte são as saudações finais das cartas de Paulo. Em 1, 2, 3, 4 cartas você tem ordem quanto ao beijo santo, a ordem quanto ao ósculo santo, uma fórmula específica a respeito do ósculo santo. Em Pedro, eu acho que é Pedro, se não for João é Pedro, que também faz a ordem do ósculo santo.
Ok? Quinto lugar, várias vezes você tem o autógrafo de Paulo, ou seja, Paulo normalmente usava amanuenses ou secretários para redigir as suas cartas. É até aqui que a gente encontra uma das explicações de algumas diferenças que existem entre as cartas paulinas. Porque dependendo de quem é o seu secretário, você dá mais ou menos liberdade. Se você tem um secretário que não te conhece muito bem, ou que você não confia muito na capacidade de escrita dele, você redige a carta inteira, ou dita, e o amanuense ou o secretário copia. Se você tem um secretário ou uma secretária em quem você confia e você sabe que a pessoa já te conhece, sabe o teu jeito de pensar e de escrever, você simplesmente fala assim: olha, eu quero escrever uma carta para tal pessoa a respeito de tal assunto. E a pessoa então vai lá e redige a carta. Aí você então lê, muda alguma coisa que você acha próprio de mudar e assina a carta. É isso que a gente tem em Paulo. Provavelmente esses dois níveis de liberdade para o amanuense, tanto um nível mais restrito, no qual praticamente todas as palavras são realmente de Paulo, quanto um nível mais livre, no qual várias daquelas palavras foram escolhidas pelo próprio amanuense. Por isso a distinção de vocabulário, de estilo, que você encontra em algumas cartas paulinas. O que aqueles que não têm compromisso com inspiração e inerrância das Escrituras e outros também vão dizer? Se tem uma diferença tão grande é porque essas aqui não são de Paulo. Hoje na academia, apenas 7 cartas são consideradas paulinas. As outras, pseudo-paulinas, ou alguma comunidade que foi ensinada por Paulo. Então são várias as possibilidades levantadas. Mas provavelmente a razão dessa mudança é exatamente isso, o nível de liberdade dos diferentes amanuenses que Paulo se utilizou. Mas o fato é, no final de várias cartas, ele assina. E a assinatura dele equivale ao selo usado pelos reis naquela época. Eu selo aquela carta com o meu sinete, com o meu anel, que tem um brasão único, então todo mundo sabe que aquele escrito é meu, vem da minha parte. A assinatura de Paulo era usada no mesmo sentido, né? Veja com que grandes letras nos escreve Paulo, ele fazia coisas assim. A saudação é de próprio punho, Paulo, ele faz esse tipo de coisa. E por fim você tem a bênção da graça, que a graça do Senhor Jesus seja com todos, ou alguma variação dessa bênção. Essas 6 partes podem estar, não necessariamente estão todas sempre, em todas as conclusões epistolares, mas elas podem estar nas cartas de Paulo. Aqui são aquelas que começam com graça e paz e terminam com paz e graça. Olha só, você tem Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses, Tessalonicenses e Filemon desse jeito. E finalmente esse assunto aqui que eu vou deixar para a gente falar daqui a pouco. Passos hermenêuticos. Como então que eu devo ler uma carta como carta? Passos bem simples, a maioria de vocês conhece bastante isso já. Leia a carta inteira várias vezes, em diferentes versões. Primeiro, leia a carta toda, certo? Como a gente começou falando, não lê 2 capítulos, 1 capítulo, 5 capítulos, lê a carta inteira. A carta é feita para ser lida assim. Você não lê cartas pela metade da tua namorada, da tua esposa, do teu amigo, do teu chefe. Você não lê e-mail pela metade. Você lê inteiro, porque o gênero literário te obriga a fazer isso. Faça as mesmas coisas com as cartas da Bíblia. Salmos você não precisa ler inteiro. Carta você precisa. Atos você não precisa ler inteiro, não aceitar. As cartas você precisa. Ok? O gênero literário exige isso. Até nas nossas igrejas a gente deveria aprender a desenvolver alguma maneira de ler trechos maiores das Escrituras, né? Para que os nossos irmãos aprendam a ler grandes porções das Escrituras. Reparem que cada vez mais no culto, um espaço menor é dedicado à leitura. Tem gente que pega um salmo de 5 versículos e só lê 2. Para quê? Vamos ler a palavra. Não é a palavra que a gente diz que é central no culto? Então vamos ler a palavra. Tá? Defina
defina a perícope. Ou seja, certamente vai existir uma seção, um pequeno trecho de 5, 10, 3, 15 versículos que compõe a sua perícope. Ou seja, aquela coleção de versos que contém uma grande ideia, uma tese, uma proposição. Entretanto, quando você definir a perícope, não esqueça que aquilo ali é parte de uma carta. É por isso que é tão difícil definir perícope nas cartas de Paulo, né? Porque é parte de uma carta. Qual é a mensagem que Paulo quer transmitir? Não é aquilo que ele escreveu só nesse trechinho, é o que ele escreveu na carta inteira. Então você tem que ler aquele trecho necessariamente à luz da carta inteira, senão você não vai entender qual é a função e qual é a importância e qual é a mensagem específica daquele texto. Faça perguntas ao texto, faça a sua própria tradução do texto. Gente, tem nuances impossíveis de traduzir do grego para o português e para outras línguas também. É impossível, por exemplo, traduzir um perfeito. É impossível. Tanto que nenhuma Bíblia traduz o perfeito como ele deve ser traduzido. Porque se você fosse traduzir, ia ficar muito esquisito. Eu comecei a falar e os efeitos da minha fala ainda estão presentes. Vocês já viram alguma tradução assim? Isso é o tempo perfeito do grego. Ou seja, não tem jeito, tem que ir para a língua original. Ok? E nós, pastores, futuros pastores, temos a responsabilidade de fazer isso para então instruir os nossos cristãos, as nossas ovelhas, como eles devem ser instruídos. Temos que ir à língua original, não tem jeito de fugir disso. Estude a situação histórica e lembre, na própria Bíblia você tem elementos para entender a situação histórica. O livro de Atos é o contexto no qual a maioria das cartas foram escritas. Você tem que ler as cartas à luz de Atos, entender como foi a plantação, o período de plantação daquela igreja. Paulo escreveu para os Filipenses, mas Atos 16 te conta como é que foi o período de plantação daquela igreja. Isso é importante você entender essas coisas. Um outro jeito de você entender o contexto é fazendo a chamada leitura espelho, e aqui é perigoso. O que é uma leitura espelho? Sabe quando alguém está falando no telefone, uma conversa que te interessa? Vocês não fazem isso. E aí então você estava doido para saber o conteúdo todo daquela conversa. Então o que você faz? Você está ouvindo um lado só, mas você começa a construir, com base no lado que você está ouvindo, o que o outro lado está dizendo. Não é assim que vocês fazem? Bem, eu faço assim às vezes. É assim que a gente deve ler as cartas bíblicas. Elas são exatamente isso, um lado da conversa, de uma conversa que tem dois lados, e você não está ouvindo o lado de lá do telefone. Então você precisa, a partir da leitura desse lado, tentar reconstruir a situação do lado de lá, com cuidado, porque a tua reconstrução pode ser errada, principalmente porque, como é um escrito e não alguém falando, você não tem entonação. Então, às vezes, uma dubiedade, você pode ler como literal alguma coisa que é, na verdade, irônico. Você pode ler como paulino alguma coisa que é citação, por exemplo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quem é que disse isso? Foi Paulo ou eram os coríntios que falavam isso? Muitos estudiosos hoje creem que isso não são palavras paulinas, mas sim palavras dos coríntios. Algumas traduções chegam agora, atualmente, a pôr entre aspas. Algumas chegam até a colocar assim: vocês dizem, 2 pontos, e aí colocam. Por exemplo, é bom que o homem esteja só. Quem disse isso? Paulo ou os coríntios? Existem 2 maneiras de você ler. Uma é assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem esteja só. Isso seria Paulo dizendo. A outra maneira seria assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem esteja só, por causa da impureza, cada um tem a sua própria mulher. Ou seja, aí não seria mais palavra de Paulo, mas sim dos coríntios. Qual é a maneira correta de ler? Aí então você vai ter que fazer exegese do texto
e entender pelo contexto qual é a melhor leitura. Então veja, uma leitura fria, ela pode construir errado a situação. Então você tem que fazer leitura espelho, mas com moderação, com cuidado, ok? Porque você pode reconstruir uma situação que não é bem assim. Detecte as características literárias. Apesar da gente estar falando de um gênero literário, esse gênero literário muitas vezes se utiliza de outros gêneros literários para se compor, como qualquer gênero literário, na verdade. Então, por exemplo, quando você escreve uma carta para sua esposa, você certamente usa poesias de grandes poetas brasileiros, ou até de fora do país, quem sabe. Então você está escrevendo uma carta, mas você lançou mão de um outro gênero literário chamado poesia e colocou dentro da tua carta. As cartas do Novo Testamento também têm isso. Elas são cartas, mas elas usam de outros gêneros literários. Então, por exemplo, você encontra hinos, credos, homilias, caso de Hebreus, diatribe, caso de Coríntios, de Romanos, apologia, oração. Oração é um gênero literário específico, mas você encontra nas cartas. Códigos de família. Sabe quando Paulo fala assim: quanto ao marido, faça isso, isso, isso. Ou Pedro, quanto à esposa, faça isso, isso, isso. Quanto aos filhos, isso, isso, isso. Quanto aos pais, isso. Isso é um jeito de escrever do primeiro século. Outras escolas filosóficas faziam a mesma coisa, com diferentes instruções e às vezes em algumas instruções bem parecidas. Ou seja, Paulo está usando mais um jeito, uma forma de escrita da sua própria época. Códigos de ética, listas de vícios. Sabe quando você tem 2, 3 versículos falando uma lista de vícios, de pecados? Ou 2, 3 versículos falando uma lista de virtudes? Isso é um jeito de escrever do primeiro século. Você encontra escritores não cristãos fazendo a mesma coisa, fazendo listas de vícios e de virtudes, virtudes recomendadas e vícios não recomendados. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui, eu estou menosprezando a inspiração, inerrância, infalibilidade das Escrituras? Absolutamente não. Eu estou dizendo que o autor bíblico utilizou-se de meios de escrita comuns à sua época, à sua cultura. Ele não recebeu de um extraterrestre uma nova maneira de escrever. Ele escreve como um filho da sua época. Okay? Atente às características literárias, epistolares e retóricas. Então, um dos últimos passos: consulte comentários, introduções, teologias e sermões. Gente, o comentário ele pode ser uma bênção, mas ele pode ser uma maldição também. Ele é uma maldição quando ele vira o primeiro recurso dos pastores. Aí ele se torna uma maldição. Ele é uma bênção quando você você interage com o texto, luta com o texto, até conseguir entender o texto, e aí você vai confrontar ou comparar a tua interpretação com a interpretação do comentarista. Aí ele se torna uma bênção. Mas só para o primeiro recurso, ele lê o texto uma vez e já vai no comentário, ele é uma maldição. Tá? Ele propicia pastores preguiçosos que não têm conhecimento nenhum da Escritura e que não entendem nem o texto, eles só repetem o que eles leram. Tá? Isso é um problema sério. Por fim, faça uma declaração exegética, ou seja, tente fazer uma afirmação, uma tese, compor uma tese que consiga resumir o conteúdo daquele texto, o ensino daquele texto. Porque vejam, nós cremos que a palavra de Deus ela é proposicional, ou seja, ela tem proposições, ela tem teses. Deus se revelou de maneira proposicional, Ele fala de tal maneira que a gente entende o que Ele quer. Ele fala conceitos para nós crermos ou coisas para nós fazermos. É isso que a Escritura tem. Portanto, eu devo conseguir reduzir cada perícope ou cada trecho a uma afirmação resumida que contenha o ensino principal daquele texto, seja ele regra de fé, seja ele regra de prática. Que horas são? Apenas 8h20. Vai ter um intervalo no meio? E que horas que é o intervalo? Está querendo.
onde você achar melhor parar. Tá. Então a gente vai dar uma olhada rápido nisso, para depois a gente gastar o nosso tempo com as aberturas das cartas paulinas. Essa é um esqueleto, uma estrutura da carta de Paulo aos Romanos. Você tem então introdução com abertura e ação de graças. A abertura de Romanos vai dos versículos 1 a 7. Do 8 ao 17, você tem a ação de graças. E note, normalmente o que as traduções fazem? Separam os versículos 16 e 17 como sendo o tema de Romanos. Ótimo, são mesmo o tema de Romanos, mas você não pode separar do contexto. Até porque, como é que começa Romanos 1,16? Pois não me envergonhe. Pois! Se começa com pois, não pode ser lido sozinho. Pois o quê? Pois de quê? Do que ele estava falando antes? Isso é uma explicação do quê? Isso é uma explicação de alguma coisa. E, portanto, deve ser lido a partir dessa concepção. Aí, então, nós temos a seção que vai do 8 ao 3:20, que Paulo fala a respeito do pecado de todos os homens, gentios e pecadores. 3:21 a 4:25. É evidente que isso é uma proposta de estrutura, você pode fazer a sua própria, existem várias outras propostas. Paulo fala do 3:21 ao 4:25 de justificação pela fé. Do 5:1 ao 8:39, ele faz as consequências e aplicações dessa justificação pela fé. Ele fala que nós temos paz com Deus, que nós recebemos o perdão dos nossos pecados, que nós podemos viver em santificação, que nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós, que nós temos certeza de salvação por causa disso. E do 9 ao 11, ele lida com aquela questão do Israel segundo a carne. E o Israel segundo a carne? O que acontecerá com Israel segundo a carne? E aí parece que Paulo fala sobre os judeus eram um povo escolhido, Deus os rejeita e escolhe pessoas dentre os gentios, e então os judeus ficam enciumados e vêm para Deus, e aí então todo Israel de Deus, judeus e gentios, será salvo. É bonito o jeito que Paulo fala, e ele termina com uma grande palavra de louvor, né? É como se Paulo tivesse ficado tão impressionado pela revelação daqueles conceitos que ele não pode se conter, ele tem que louvar a Deus. Aliás, esse devia ser o fruto, né, constantemente do nosso labor teológico. Nosso estudo deveria nos levar ao louvor. Deveria ser assim. A boa teologia leva-nos ao louvor. A confissão, às vezes, também, evidentemente. Mas a boa teologia deveria nos levar ao louvor. Conhecer a Deus deveria nos levar a nos prostrarmos em adoração diante dele. E aí, então, do 12 ao 15, Paulo gasta com as exortações práticas, ele fala sobre diversas coisas. E aí, finalmente, no 15, 14 ao 16, 27, a conclusão epistolar. Paulo, então, faz uma grande conclusão. Ele saúda muitas pessoas ali. É curioso porque é uma igreja que ele nunca tinha ido. Até então ele nunca tinha ido em Roma, ele fala isso na carta. Então como é que ele saúda mais de 30 pessoas, né? É engraçado isso aqui, interessantíssimo. Quanto ele conhecia daquela igreja, mesmo sem ter estado lá uma vez sequer. 1 Coríntios, eu gosto bastante, tenho trabalhado bastante com 1 Coríntios. Esse esboço é proposto por um professor chamado Jeffrey Weimar. Nós temos aí a abertura, versos 1 a 3. A ação de graças, e aí então nós temos o corpo da carta dividido em dois, bem na metade. Primeira metade, resposta ao remate oral. Paulo fala sobre divisões, sobre o relacionamento incestuoso, sobre brigas judiciais entre os membros e sobre o fato de que algumas pessoas daquela igreja estavam ou de fato indo ou tendentes a ir a casas de prostituição. Segunda metade da carta, Paulo responde a carta que os coríntios mandaram para ele. E ele fala sobre casamento, sobre comida sacrificada a ídolos, sobre problemas culticos, problemas do culto, e aí inclui a ceia, sobre os dons espirituais, sobre a ressurreição, sobre a coleta para os cristãos de Jerusalém e sobre Apolo. E finalmente, conclusão epistolar. Gálatas é muito interessante. Você tem a abertura, Paulo às igrejas da Galácia, graça e paz.
e logo você já tem uma discussão doutrinária, já passa direto para o corpo. Ele pula a ação de graças, ele vai direto para o corpo, porque ali estão acontecendo coisas muito sérias e ele quer resolver o problema daqueles irmãos, né? Ele chama de insensatos, ele fala que deveriam ser mutilados aqueles que estavam incitando os Gálatas à rebeldia. Paulo está num estado de espírito bastante nervoso, né? O que é interessante, porque se você olha para Coríntios, do ponto de vista moral, ela é a pior igreja do Novo Testamento. Paulo é muito mais severo na carta aos Gálatas do que na carta aos Coríntios. Ou seja, isso significa que a questão doutrinária para Paulo, quando mexe com alguma questão central, como a suficiência de Cristo, ela é mais fundamental do que a questão moral. Não que Paulo libere geral, todo mundo viver do jeito que quer, claro que não é isso, né? Mas ele está muito mais alterado de maneira santa, ok? Eu não estou falando alterado que ele estava em linguagem popular dando piti, não é isso. Ele estava alterado de maneira santa, como um apóstolo de Deus, representante de Cristo. Ele fica muito mais alterado com os Gálatas, que estão abrindo mão da suficiência de Cristo, do que com os Coríntios, com seus muitíssimos problemas. Isso é interessante e serve de lição certamente para a gente também. Ok, o resto aqui de Gálatas. A carta aos Efésios, esse é um esboço de um estudioso chamado Peter O'Brien. Você tem a abertura, versos 1 e 2, você tem a eulogia, é o 1, 3 até 17 ou até 14? Um dos dois, 1, 3 até 14 ou 17. Bem, está escrito ali, né? Eulogia, 1, 3 a 14. 1, 15 a 23, gratidão. 2, 1 a 10, salvos pela graça. Assim você tem. Normalmente, as cartas, o corpo da carta de Paulo, ele é dividido no meio. Ele tem normalmente uma seção com um desenvolvimento teológico doutrinário maior e uma segunda seção com um desenvolvimento prático, uma aplicação prática maior. O que não quer dizer que na primeira parte você não tem aplicação e que na segunda parte você não tem a doutrina. Isso seria um erro. Ok? Você tem a aplicação na primeira parte, tem doutrina na segunda. Mas, falando de maneira mais geral, normalmente você tem doutrina na primeira sessão e a aplicação dessa doutrina na segunda sessão, que normalmente começa com um portanto. Normalmente é assim que Paulo vai aplicar. E esse portanto é um portanto importante, porque ele remete o leitor não simplesmente à última coisa que Paulo estava falando, mas a toda aquela primeira sessão. Ou seja, tendo em vista tudo que nós vimos até aqui, Romanos 12:1, rogo-vos, pois. Esse pois é uma referência não só ao que ele acabou de falar, mas a Romanos 1 a 11. Ok? Aqui em Efésios, a gente tem 4:1. O que diz lá os 4:1 de Efésios? Alguém, por favor? De acordo com a santa vocação. 4:1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor. Então, essa segunda parte da carta normalmente começa assim, com esse pois. E esse pois é uma referência à primeira parte da carta, a parte de desenvolvimento teológico. O que tem também uma lição para a gente. Isso quer dizer que Paulo acredita que o comportamento errado sempre é fruto de uma teologia errada. Então, aliás, senhores, irmãos e irmãs, é isso que evita Paulo de ser um grande legalista. Porque se as cartas fossem simplesmente, vocês estão fazendo isso, parem de fazer isso, vocês estão fazendo aquilo, parem de fazer aquilo, pare, isso seria legalismo. Então o que o apóstolo sabiamente faz?
ele corrige a doutrina, a teologia da igreja, e com base naquela correção doutrinária ou teológica, ele faz aplicações práticas. Eis a sabedoria para nós pastores. Nós também devemos conseguir detectar que as atitudes erradas das pessoas têm como fruto a cosmovisão errada, ou a teologia errada, uma visão de Deus errada, uma visão da vida errada, uma visão de si mesmo errada, uma antropologia errada, uma escatologia errada. Os coríntios, por exemplo, um dos grandes problemas dos coríntios é escatológico. Paulo resolve esse problema da escatologia. Ele resolve o problema do orgulho dos coríntios, esvaziando-os do orgulho com base na teologia da cruz. Os coríntios não estavam entendendo a teologia da cruz. Então ele desenvolve a teologia da cruz, e aí no final, lá no capítulo 4, ele aplica, dizendo: então vocês não podem ficar se achando os melhores de todos, porque vocês não são, vocês precisaram do sacrifício de Cristo para serem alguma coisa. Então, isso é instrução para a gente. As nossas atitudes erradas e as atitudes erradas daqueles a quem nós servimos têm como razão uma teologia errada. Eu não quero com isso cair no racionalismo, dizendo que tudo que importa é a razão e uma argumentação bem feita vai santificar as pessoas. Isso não é verdade. O homem é mais do que só razão, né? Reduzir o homem à razão é exatamente isso, um reducionismo. Mas que Paulo sempre corrige a teologia, porque ele sempre corrige, e isso é um bom exemplo para a gente. Tessalonicenses. Qual é o problema dos Tessalonicenses? Escatológico. Você tem... A carta aos Tessalonicenses é muito legal, porque você tem Paulo dizendo assim no começo, que ele louva a Deus por 3 coisas: operosidade da fé, abnegação do amor e firmeza da esperança. Fé, esperança e amor. Mas ele não louva por causa desses 3, ele louva pela atitude prática que esses 3 têm gerado na vida dos Tessalonicenses. A operosidade da fé, não só a fé. Obra e fé juntas em Paulo, como em Tiago. A abnegação do amor, não só o amor, mas o fato de que o amor deles se transforma em prática, e eles se abnegam. E a firmeza da esperança, a esperança que eles têm escatológica, lhes dá firmeza. E aí então a carta é construída com base nesses 3 temas. Paulo então vai desenvolver a questão do amor. Ele fala: quanto ao amor fraternal, não há necessidade de eu vos falar. E aí ele escreve um capítulo inteiro a respeito do amor fraternal. É engraçado, ele fala exatamente isso: não há necessidade de eu vos falar. E aí ele fala: quanto à esperança, não há necessidade de eu vos falar. E aí ele fala: quanto à fé, não há necessidade de eu vos falar. E aí ele fala. É exatamente assim, ou seja, é uma igreja que tem mais soluções do que problemas. Paulo escreve aquela carta mais para fortalecê-los naquilo que eles já fazem do que para resolver um problema específico. Para não dizer que não tem problema nenhum, tem alguns irmãos preguiçosos ali, que não querem saber de trabalhar. E é um problema sério, porque é um problema que acontece tanto na primeira carta quanto na segunda. Na segunda eles ainda não melhoraram. E aí Paulo aumenta o tom da exortação, para que eles trabalhem, senão eles não vão comer. Mas, fora esse problema dos preguiçosos, que alguns dizem que eram preguiçosos por causa de que achavam que Cristo viria logo, então não precisa mais trabalhar, mas isso é só elucubração. Fora isso, a igreja é uma igreja exemplo, uma igreja modelo no Novo Testamento, como também os filipenses, mas eles já têm algum probleminha maior. Filemão é uma carta especialíssima. É uma carta, uma das que mais se assemelha às cartas do primeiro século, que normalmente eram cartas curtinhas, escritas para uma pessoa. É o caso de... Bem, não é exatamente o caso de Filemão, mas é mais ou menos o caso de Filemão, né? Afinal, os destinatários de Filemão não são só Filemão, mas Filemão, Áfia, Arquipo e toda a igreja. Ou seja, Paulo vai fazer um pedido para Filemão, mas ele constrange Filemão, fazendo todo mundo ler. A esposa, o pastor e o resto da igreja. É só uma possibilidade, tá? Mas alguns estudiosos realmente creem que Áfia era a esposa de Filemão, Arquipo é o pastor daquela igreja, e toda a igreja que se reúne naquela casa também vai ler
Ou seja, é melhor Filemão obedecer o que Paulo está pedindo, né? Ou conceder o que Paulo está pedindo. Paulo dá 4 argumentos para que Filemão realmente liberte Onésimo. São esses os argumentos. Ele antes era inútil, mas agora ele é útil. Ele antes era um escravo, mas agora ele é um irmão. Receba-o como se fosse eu mesmo, e se ele te deve algo, põe na minha conta que eu pago. Isso para não dizer que você me deve a tua própria vida. Paulo dá aquela apelada fortíssima e constrange, no bom sentido, como um apóstolo, como um enviado de Cristo, ele constrange Filemão a realmente fazer o que deveria fazer. Concluindo essa primeira parte, cartas devem ser lidas como cartas, numa sentada só, e respeitando o que elas são, cartas do primeiro século. Portanto, você tem que ter algum conhecimento, e esse conhecimento pode ser adquirido até na própria Bíblia. Leia todas as cartas da Bíblia várias vezes, que você vai estar cada vez mais familiarizado com o que é uma carta do primeiro século. Tranquilo, tá? Mas você precisa estar familiarizado com isso. São cartas, e são cartas do primeiro século. E no primeiro século existiam regras da escrita de carta, e essas regras são obedecidas pelos escritores bíblicos. Isso traz para a gente um conceito bem calvinista, que é o conceito do princípio de acomodação. Deus se comunicou conosco no nosso nível, porque se ele falasse no nível dele, a gente não ia entender mesmo. Então, ele desce ao nosso nível para se comunicar conosco. O exemplo de Calvino é uma ama de leite que fala coisas para uma criança, né? Ele não precisa ser ama de leite. Você entra num elevador, tem um bebezinho, ou o pior de todos é quando é na igreja, né? Que tem uma mãe, uma criança, a criança olha para trás e a pessoa que está no banco de trás esquece o que está acontecendo lá na frente. É assim que a gente fala com criança, é assim que se comunica. Se você começar a conversar no seu nível, a criança não vai comunicar. Deus desce de nível para comunicar conosco. E uma das provas é isso que a gente acabou de ver aqui. Ele usou a metodologia de escrita de cartas do primeiro século, lá da cultura grega, para se comunicar com aquelas pessoas, porque era assim que eles entenderiam, ok? E então nós temos essa obrigação aí de comparar as cartas. Por enquanto é isso aí. Vamos tomar um chazinho e aí depois a gente volta para mais uma outra sessão, agora na abertura, e depois a gente abre para perguntas, ok? Obrigado.